sofistas, eles vão trabalhar dentro da perspectiva de que nós não sabemos a verdade. Nós não conhecemos uma fórmula mágica e uma abstração em política capaz de organizar todos os estágios da sociedade e todas as relações. Então, o que nós podemos fazer é um discurso persuasivo, né? Persuasivo. Então, esse discurso persuasivo, ele tem que parecer verdadeiro. E eu estou trazendo isso porque, veja só, um político que fala a verdade, isso até hoje, ele não ganha eleição. Primeira coisa. 2, um político que fala a verdade o tempo todo, ele perde o mandato. Agora, alguém pode entender, o professor está querendo dizer que tem que falar mentira. Não. Né? O político é aquele que se preocupa com os efeitos daquilo que ele fala. Então, isso é de uma prudência muito grande em termos de política. Né? Para pensar política atual. Né? A política ela é pautada pelos efeitos daquilo que você fala. Então, alguém pode falar a verdade enquanto político e pode quebrar inúmeras empresas e um monte de gente perder emprego. Sei lá, eu estou dando um exemplo bobo aqui. Tá? Então, tem que ter responsabilidade justamente naquilo que fala, não pode sair falando qualquer coisa e de qualquer jeito. Né? Os sofistas eles vão trabalhar com aquilo que é verossímil, com aquilo que parece verdadeiro, ou seja, elabora um discurso para persuadir os seus interlocutores. Então, os sofistas, eles ensinam os seus alunos a terem sempre razão, em qualquer circunstância. A filosofia, com os sofistas, torna-se um campo de batalha retórico. Como diz o Marroux, trata-se de sobrepujar o outro, de vencer o outro por meio do discurso. Então, elaborar um discurso convincente que mostre que o outro discurso tem falhas e o meu discurso se impõe. Então, isso do ponto de vista político, dentro de uma ambientação democrática, isso faz com que esse indivíduo tenha poder, justamente porque o poder está intimamente vinculado à arte da palavra. Então, esse seria o arete do político. Esse indivíduo, ele seria admirado, justamente porque ele tem uma influência política. Os sofistas, eles nascem com essa ideia de que nós não conseguimos alcançar aquilo que é verdadeiro. Então, nós não temos como elaborar um discurso a partir de um modelo verdadeiro. Né? E o modelo verdadeiro, como nós não conhecemos, então nós temos que persuadir na medida do possível. Então, essa passa a ser a tarefa do político. Agora, é interessante que o político ele não faz esse tipo de discurso e aí ele diz assim, olha, eu não sei o que é a verdade, o que eu estou falando é verossímil, ou seja, aparenta ser verdadeiro, mas não é. Não, ele faz um discurso como se fosse verdadeiro, levando em consideração as palavras que elas precisam ser usadas para convencer aquele público. Então, por exemplo, se a gente pensar hoje uma palavra que praticamente faz parte do totem linguístico do homem contemporâneo, é democracia, por exemplo. Alguém, quando fala eu sou democrático, é como se estivesse tudo bem. Mas se você começa a apertar para o indivíduo dizer o que significa isso, você vai começar a perceber que os discursos eles mudam. Por exemplo, eu posso entender democracia como uma espécie de poder do povo. Posso entender assim. Eu posso entender democracia como um poder que emana do povo, mas ele é instituído, ou seja, ele se manifesta nas instituições, de modo que quando o povo vai contra uma determinada instituição, a própria instituição ela consegue mostrar para o povo que o povo está agindo de forma inadequada. Estou lendo um texto do Mussolini chamado A Doutrina Fascista. E é interessante que o Mussolini ele fala que o fascismo é a verdadeira democracia. Então, assim, o movimento fascista, ele justifica, ele se justifica porque, de fato, é com ele que se realiza a verdadeira democracia. Eu vou dar um outro exemplo muito claro. No momento da militarização do Brasil, a partir de 64, os militares eles diziam que aquele período é um período no qual se exerceu
a verdadeira democracia. A verdadeira democracia. Então, olha só, eu começo a qualificar essa democracia, né? A adjetivar essa democracia. E quando eu começo a criar alguns adjetivos para um termo, significa que o termo ele já não está muito claro. Democracia direta, democracia indireta, né? O sujeito, quando fala, por exemplo, um outro termo, povo, quando um governante fala povo, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando povo, todo povo, ele está chamando de povo ou aquele grupo que votou nele, ou ele está chamando de povo nem o povo inteiro, né, nem aquele grupo que votou nele, mas aquele grupo específico que ainda continua com ele. Ou ele usa povo no sentido de dizer o seguinte, o povo entendido como maioria, ou a ideia de povo enquanto alguém que não conhece as razões dos efeitos, uma espécie de manada que é controlada pelo Estado, tá certo? Então, veja como os termos são equívocos. Se você, que está me escutando, acha que essa discussão política ela é uma discussão cheia de termos e que, por vezes, o indivíduo fala alguma coisa e você não entende muito bem, e aí você tem uma proliferação enorme de termos e que isso parece que não está claro para você. Não se sinta só nesse lugar, porque a política é assim mesmo. A política ela é cheia de termos ambíguos e é nessa ambiguidade que o indivíduo vai fazendo o seu discurso, né, e vai governando. Porque o que é governar? É o exercício do poder. Então, aquele poder que ele tem concentrado, né, que aquele sistema permite concentrar, ele exerce da forma que ele acha que convém, dentro, claro, no caso do Brasil, dentro do jogo democrático. Agora, nada impede de o Brasil continuar com um discurso democrático, mas se você começar a apertar muito, você percebe que elementos democráticos eles podem estar sendo ameaçados. Eu não estou falando do momento histórico específico, de uma política específica, eu não quero entrar na política do varejo, nessa discussão que está no jornal, eu não vou entrar nisso, mas eu estou chamando a atenção a um problema que alguns vêm levantando. Por exemplo, a Venezuela é um país que se diz democrático. Eu conheço colegas mais à esquerda que dizem o seguinte, eu não entendo porque há uma aproximação tão grande da esquerda, de alguns estratos da esquerda brasileira, com aquilo que a democracia, aquilo que a Venezuela chama de democracia. Já escutei isso de colegas que têm uma certa reflexão mais à esquerda e uma militância, e etc. Assim como tenho colegas mais à direita, mais conservadores do ponto de vista do conservadorismo britânico, que não conseguem, por exemplo, enxergar no Bolsonaro uma política conservadora como eles a entendem. Então, olha o quanto esses termos eles são equívocos. O meu trabalho como professor não é fazer nenhum tipo de militância. Você não vai me ver por aí fazendo militância para ninguém. Mas o meu trabalho, e aí eu acho que é o trabalho do docente, é tentar lançar alguma luz, algum tipo de esclarecimento em relação a essa equivocidade. E eu estou trazendo isso dentro de uma discussão sobre os sofistas, porque os sofistas eles serão os especialistas, né, no uso da linguagem,